Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade do real Messias Abidrushim. Oremos. Senhor Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Hoje é dia 22 de maio de 2021, sábado. Agora são 11 horas e 14 minutos, 18 graus em Jundiaí, São Paulo, Brasil. O Filho do Homem. Dissertação número 50, segundo volume da Mensagem do Graal do Real Messias Abidrushim. A missão do Filho do Homem aqui na Terra é continuar e concluir a missão do Filho de Deus, pois esta só podia ter sido mesmo temporária. Ela é, portanto, com a continuação e a conclusão, concomitantemente, uma consolidação da mesma. O Filho do Homem é o Espírito da verdade que Jesus Cristo anunciou, que é o real Messias Abidrushim, que esteve na Terra, não foi reconhecido pela humanidade. As virgens tolas continuaram tolas, não continuaram com suas chamas acesas e deixaram passar essa oportunidade de reconhecer o noivo, o Espírito da Verdade, real Messias Abidrushim. Mas ele deixou a nós a sua mensagem do Graal em 3 volumes, na luz da verdade. Então a missão do Filho do Homem aqui na Terra é continuar e concluir a missão do Filho de Deus, porque a missão do Filho de Deus era temporária. Ele, como ele disse, meu reino não é deste mundo. Então ele veio aqui em missão especial, o reino dele é exclusivamente o divino, em missão de amor, para que quando o Espírito da Verdade, o Filho do Homem, viesse para dar a última possibilidade de salvação e separar o joio do trigo, quando ele viesse, os seres humanos estivessem mais acordados espiritualmente e pudessem reconhecê-lo e servi-lo. Infelizmente, ele não foi reconhecido enquanto esteve encarnado na Terra. Ele encarnou em 1875. Era um cidadão alemão de nome Oskar Ernst Benhardt e faleceu em 1941, aos 66 anos. Então agora o que nos resta para a humanidade, para nós, é reconhecer a sua palavra viva, que é Ele próprio. A palavra viva faz parte do ser, né? Do ser de Deus, né? Porque é inseparável da sua pessoa. Então, com a vinda dele, do Espírito da Verdade, a missão de Jesus Cristo
foi concluída. Por isso que a mensagem do grau na luz da verdade é o novo Evangelho de Jesus Cristo. É inseparável, é uma continuação. Agora, na linguagem da nossa época, contemporânea, enfim, com um grau de compreensão, detalhamento muito maior do que Jesus Cristo pôde nos dar naquele tempo. Mesmo porque naquela época os judeus também falharam, né? Não reconhecendo Jesus, o Messias Jesus, perseguiram e o assassinaram. E, enfim, também não deram aquela a oportunidade de propagação da mensagem dele, né? Os escribas, enfim. Ele também teve sua vida abreviada. Então, mas ele nos deu a sua palavra viva, né? Até onde era possível, né? O ser humano assimilar isso, né? Os mesmos discípulos também tinham suas limitações também. Mas é sempre bom lembrar que a doutrina pura de Jesus, ela sempre teve que ver a questão humana, da limitação humana de compreensão, né? E os próprios discípulos não estavam plenamente capacitados para isso. Tanto é que ele disse que ainda teria muito a dizer-vos, mas não me compreenderíeis. A disjunção do espiritual ao divinal é apenas para evitar uma reunificação, coisa que, do contrário, seria inevitável. Talvez nem venha a humanidade a compreender jamais que isso constitui um novo sacrifício de amor do Criador e o cumprimento de uma promessa grandiosa que só mesmo Deus poderia oferecê-la e realizá-la. Esta é a diferença entre o Filho de Deus e o Filho do Homem. Bom, então estamos aqui falando essa dissertação, né, de o Filho do Homem, esclarecendo que o Filho do Homem não quer dizer que seja a pessoa de Jesus Cristo, apenas indiretamente, porque o Filho do Homem faz parte da Trindade Divina, ele é o Espírito Santo, enquanto que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, se denomina Filho de Deus porque ele está junto de Deus, vamos dizer assim, lado a lado de Deus, enquanto que o Filho do Homem, que é Emmanuel, o Espírito Santo, ele também é um Filho de Deus, mas ele foi enviado para, vamos dizer assim, os limites do reino divino, a fim de permitir a criação espiritual e permitir e sustentar a criação espiritual. Enquanto o Filho de Deus nasceu diretamente para sua missão terrena, o Filho do Homem teve que realizar um percurso muito mais longo antes de poder entrar propriamente em sua missão. Como condição para poder cumprir a sua missão, ainda mais terrena, comparada com a do Filho de Deus, tendo vindo das alturas máximas, teve também que atravessar as profundidades mais baixas, não apenas no além, mas também na terra, de modo a poder vivenciar todas as dores e todos os sofrimentos dos homens. Somente dessa maneira ficará em condições de, quando chegar a sua hora, atuar com eficácia quanto às vicissitudes e criar modificações auxiliadoras. Então, Jesus ele nasceu diretamente, né, para a sua missão. Então, porque a criação desde o reino ininteal de Deus Pai, ela é progressiva, tem o reino divino, tem nós sendo espirituais não temos assim capacidade para compreender exatamente como é o reino divino, né?
mas ele fez todas as transições muito rapidamente. A criação espiritual primordial, depois o reino espiritual de onde nós humanos procedemos, tem o reino inteal dos seres da natureza, e depois vem, por fim, o reino material, reino de matéria fina, onde procedem nossas almas, que é um corpo transitório entre o espírito e o corpo terreno, e a matéria grosseira, onde estamos encarnados. E por sua vez a matéria grosseira também é dividida em três. A mais densa, onde nós estamos encarnados, a mediana, onde tem os nossos corpos astrais, e tem a fina também, a matéria grosseira fina. E, enfim, aí se fala também de antimatéria, enfim, essas pesquisas, né, que procuram entender, né, vamos dizer, compreensão científica, né, como que se estrutura a criação. Né? Na astronomia se fala da energia escura, da matéria escura e também da energia escura. Né? Poderia tanto se dizer, fazendo uma interpretação, que a matéria escura seria o reino material intermediário, mediano, enquanto que a energia escura, na minha interpretação, deve se referir à matéria grosseira fina, porque ocupa o mesmo espaço, né? E também tem essa questão, também segundo a minha interpretação. A espécie, a igual espécie, convive no mesmo espaço. Por exemplo, a matéria grosseira, sendo da mesma espécie, ela tem três vamos supor, planos, ou então camadas. A mais densa, a mediana e a fina. Mas como é a mesma espécie de matéria grosseira, ela convive no mesmo espaço. Então, estamos aqui, estamos convivendo. Os seres enteais, enfim, os espíritos desencarnados, que ainda estão aqui próximo à matéria, ou presos, ou então uma finalidade, enfim, de missão, estão convivendo aqui nesse mesmo espaço. Agora, a matéria fina, de onde procedem nossas almas, já é uma espécie diferente, muito mais energética, mais brilhante. Então, ela não pode estar, essa criação, nesse mesmo espaço, porque ela é mais forte, é mais energética, ela aniquila a mais fraca. Isso é sempre em sequência. O reino ideal também, isso na minha interpretação, não pode conviver no mesmo espaço também. Nós trazemos, nossa essência é espiritual, então nós trazemos uma substância que pertence ao reino espiritual, mas estamos ancorados, fomos nos revestindo com outros corpos mais densos para podermos encarnar. Mas então é uma essência, uma centelha, mas não trazemos o reino espiritual para cá. Digo assim, completamente, isso não existe. Nós trazemos, podemos rezar obras de acordo com a nossa espécie espiritual. Mas os reinos são separados, nós não somos daqui. Então, por razão porque nós desencarnamos e caso formos um espírito iluminado, autoconsciente, podemos então, plenamente como autoconscientes, retornar ao paraíso, porque é a lei da atração da espécie. Se tivermos o nosso nível máximo, né, perfeição, a nossa própria condição interior espiritual nos atrai nosso reino de origem, quando nós saímos em estado inconsciente. Era uma centelha, né? Como se fosse uma semente. Então é isso. Então o Filho do Homem, ele
percorreu, estacionou mais tempo nas diversas criações, primordial, espiritual, e para poder seus corpos, vamos assim, porque tudo depende, né? O próprio Cristo é Deus, mas teve que se encarnar, ele teve que nascer de uma mãe terrena, ele teve que ser gerado, tudo conforme as leis naturais. O pai dele, natural, era um romano, creolos. Isso está escrito no livro Jesus, o Amor de Deus, editado pela Ordem do Grau na Terra. Verdadeira história de Jesus. As fantasias é da fé cega, né? E da mente humana. Da mesma forma, o corpo terreno que ele usou está e foi escondido. Ele está, segundo uma teoria que eu fiz, ele está, ele foi ocultado no interior do Calvário de Gordon, em Jerusalém. Na caverna direita, no fundo da caverna direita, estaria a entrada para esse sepulcro oculto onde estão os ossos de Cristo. Então isso eu divulgo já no Facebook há muitos anos. É exatamente esse local. Quem tiver interessado em pesquisar, é só ir lá no Google pesquisar, ou então se conhece, né? É só Calvário de Gordon, fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém. Só digitar aí, Calvário de Gordon, aparece lá as fotos, o local, né? E então, quem quiser pesquisar, então aí tá, se interessar pelo assunto, né? Está aí a minha teoria. Divulgo. Até agora não vi nada assim concreto, assim, de alguém se interessar por uma pesquisa. Não sei, porque eu nunca estive em Jerusalém, nunca morei lá, apenas divulgo, não tem conhecimento. Se alguém fez está tentando alguma pesquisa ou não. Só fiz a minha teoria e divulgo porque eu acho que isso é necessário, essa descoberta, e vai causar uma revolução, né? Espiritual, na visão humana, né? Então é isso. Então o Filho do Homem ele teve que, na sua encarnação, transitar por mais tempo em todos os reinos para que os seus corpos, né, enfim, externos, fossem bem firmes, bem protegidos, para que ele pudesse atuar assim de uma forma mais abrangente, né, mais incisiva na matéria do que Jesus. Porque a missão de Jesus sempre foi, pela condição dele, é transitória. Ele não pode ficar sempre aqui. Não, ele foi uma missão especial. Quanto ao Filho de Deus nasceu diretamente para a sua missão terrena, o Filho do Homem teve que realizar um percurso muito mais longo antes de poder entrar propriamente em sua missão. Por causa disso também Jesus ele é uma das questões que ele acabou sendo assassinado, enfim, porque ele se expôs muito, né? Porque ele transitou muito rapidamente, então esses corpos intermediários não pôde consolidar o suficiente, então ele estava muito exposto. Então ele irradiava assim luz livremente, e ele ficava mais exposto aos ataques das trevas também. Como condição para poder cumprir a sua missão, ainda mais terrena, comparado com a do Filho de Deus, tendo vindo das alturas máximas, teve também que atravessar as profundidades mais baixas, não apenas no além, mas também na terra, de modo a poder vivenciar todas as dores, todos os sofrimentos dos homens. Então ele veio para julgar, mas ele veio para salvar também. Jesus só veio para salvar. Tem outra palavra salvadora. Ele não julga. Quem julga é o Filho do Homem, que é a vontade de Deus, Emmanuel. Então ele teve que ver todo o estado do ser humano. Ele mesmo transitou muitos anos sem reconhecer-se, né, como Filho do Homem, e
para vivenciar os seus humanos, para poder auxiliar através da sua palavra, né? Não apenas no além, mas também na terra, de modo a poder vivenciar todas as dores e todos os sofrimentos dos homens. Somente dessa maneira ficará em condições de, quando chegar sua hora, atuar com eficácia quanto às vicissitudes e criar modificações auxiliadoras. Agora um outro detalhe também, que aqui está dizendo, quando chegar a sua hora. Então, a mensagem do Grau começou a ser escrita em 1923, as dissertações até 1938. Então, durante 15 anos, o senhor Emmanuel, Espírito Santo, esteve aqui na Terra. Agora, aí tem uma questão também de compreensão, quando fala aqui, por exemplo, quando chegar a sua hora. Então, quando chegar a sua hora, estava se referindo à figura de Parzival e de Emmanuel. Porque Emmanuel, ele atua, vamos dizer assim, em seu filho e em seu neto, vamos dizer assim. Vamos só para tentar entender um pouco mais. O Espírito Santo e Emmanuel, ele está, a sua pátria, o lugar de sua atuação, é no limite da esfera divina. E ele, para que ele pudesse atuar efetivamente na sua criação espiritual, seus reinos, ele tinha que ter, vamos dizer assim, um filho, uma parte de si, para que ficasse no ápice da criação espírito primordial. Esse ser chama Parzival. É muito conhecido em lendas, né, alemãs, francesas, né? Tem aquela ópera de Wagner, Richard Wagner, Parzival. Os nomes são um pouco meio semelhantes, né? Eu confundo, mas o personagem é o mesmo. Ele fala Parsifal, com F de faca. E enquanto que na mensagem do Grau está Parzival, com V, de vida. Então, Parzival. Também tem outros, se a gente pesquisar em lendas, né, de medievais, enfim. Tem também o nome Percival. Então, nomes um pouco semelhantes, mas se referem ao mesmo personagem. E Abidrushim, porque Abidrushim, ele seria, vamos dizer assim, um neto de Emmanuel, o Espírito Santo. E poderia-se dizer um filho de Parzival. Isso só mais para compreensão. Então, são seres, no caso de Abidrushim, ele está na quarta esfera do reino espírito primordial, na ilha da justiça. Então, para que o Espírito Santo pudesse atuar na criação, ele precisa esses personagens, né? Vamos dizer assim, que são a essência de Emmanuel. Mas esses personagens, tanto Parzival como Abidrushim, têm personalidades próprias. Esse seria mais uma coisa que nem Deus, né? Deus, ele tem 2 filhos. Ele primeiro criou a rainha primordial, Elizabeth, divina Enteal. Através dela, né, ele teve seus 2 filhos, que é Jesus Cristo e Emmanuel. E o Filho de Deus e o Filho do Homem. A essência é a viva, né? É inenteal, não criada, que é de Deus. Agora, cada um desses 2 filhos adquiriu sua própria personalidade, como um ser. Mas é diferente de nós, espíritos humanos, que nós não podemos transmitir nada da nossa essência para outro ser. Assim, isso não existe. Nós criamos com nossas intuições
seres assim, vamos supor, que atuam na matéria fina, enfim, que são os seres bons, se tivermos boas intuições, e seres ruins, que são os demônios. E, então, nesse sentido, mas não de transmitir a nossa essência, isso não existe. Por exemplo, não existe hereditariedade espiritual, isso não existe. Isso muitas pessoas confundem, mas isso é impossível, porque nós somos individuais. Somos criaturas, mas somos individuais, completamente. E quando se vê em família semelhanças, isso é a lei da atração da igual espécie. Que os semelhantes, tanto nas boas como más qualidades, enfim, se atraem em uma família, então se pensa que existe hereditariedade espiritual. Não existe, fisicamente, sim. Descendemos um corpo material de nossos pais, então tem a carga genética e tudo, mas é matéria, não tem nada a ver com a nossa essência viva, eterna. Por essa razão, não podia ficar à margem das condições de vida da humanidade, devendo, pelo contrário, experimentar também pessoalmente todas as coisas amargas e também sofrer com isso. Novamente, só por causa dos homens, teve de realizar-se, portanto, essa sua aprendizagem, mas precisamente por não ser o espírito humano capaz de entender tal determinação superior, devido à sua estreiteza de compreensão, por ser apenas capaz de julgar pelas aparências externas. Procurará cobri-lo de censuras por causa disso, a fim de lhe dificultar a missão, conforme já fez com Cristo no outro tempo. Então, o ser humano ele é dominado pelo raciocínio, pelas suas ideias, desde o pecado original, né, que o pecado original ocorreu no início da atuação de Lúcifer, né? Ele começou a colocar as tentações. Então ele ligou nosso raciocínio para que o espírito pudesse atuar na matéria. E essa era a missão de Lúcifer, que ele cumpriu nesse aspecto corretamente. Agora, a maneira como ele colocou isso é que está errada. Porque não é que Lúcifer seja mal. Ele é errado, ele atuou erradamente, né? Na sua essência, ninguém é mal, né? A essência é sempre de Deus, é da criação, né? O mal não existe. Foi através dessa atuação errada de Lúcifer, colocou tentações, porque ele saiu da sintonia do amor de Deus. Porque Deus é pureza, justiça e amor. Então esses três princípios ele irradia. Então Lúcifer ele foi enviado porque ele se sintonizava na radiação do amor, mas ele vindo aqui para a matéria, ele mudou através de, passou a ter livre-arbítrio, enfim, ele saiu dessa sintonia e, e colocou esse princípio de tentações. Então aí foi o pecado original, porque o pecado só existe quando o raciocínio entra em atuação no ser humano. Antes não, porque eram os intuitivos, viviam como uma crianças, né? Então existem etapas de evolução para o espírito em desenvolvimento. E atualmente encarnamos aqui há 3 milhões de anos. Principalmente no início, precisavam de poucas encarnações para os espíritos, né, que desenvolvidos, nossos irmãos espirituais, para voltarem ao paraíso já de posse da sua autoconsciência. Mas conforme foi passando o tempo, cada vez foi precisando de mais encarnações. Agora, tudo ocorreu bem até o início desse período de ações de desenvolvimento, porque existem 5 períodos de desenvolvimento. Isso está na obra de Rosales von Sass, Os Primeiros Seres Humanos. O primeiro é nascimento, segundo, crescimento, terceiro período é de amadurecimento,
quarto período é de ações de desenvolvimento. Ações de desenvolvimento foi justamente no período que é ligado os nossos raciocínios, os nossos intelectos, para que possamos atuar. Então, se Lúcio tivesse cumprido sua missão em sintonia, estaria tudo ok. Mas ele colocou esse princípio e começamos a nos escravizar ao raciocínio. Ele atraiu a mulher, né? Por causa da vaidade, enfim. Ela é mais intuitiva, então, através da mulher, o mal entrou na criação e nos seres humanos. Uma vez conquistada a mulher, a humanidade estava na sua mão. Ele sabia disso. Que o homem não. O homem ele é mais, vamos supor, grosseiro assim no seu proceder, mais positivo, né? Enquanto que a mulher é passiva, negativa. São os dois princípios, os dois polos, positivo e negativo. Ambos são naturais, não tem nada de errado. Mas a condição da masculinidade de ser positiva, ela já protege, né, dessas tentações. Então Lúcifer procurou a mulher, viu esse ponto fraco, né? Aí lançou o princípio da vaidade, e aí a humanidade estava perdida, né? Ou pelo menos esse princípio é o princípio sem amor, né? Que ele lança a pessoa à terra, enfim, desenvolvimento logo numa prova de fogo, vamos dizer assim. Se ele passar, tá ótimo, ele já não, ele já se livra, né? Fica protegido disso, né? E se ilumina. Mas a maioria se perde porque ainda está tenro, enfim, não está preparado para enfrentar esses desafios, né? Então, o princípio sem amor. Bom, eu vou encerrar esse vídeo e vou continuar no próximo. Muita paz, muita luz. Shalom.